quando você quer saber por que esse útero desenvolveu alguma patologia, ou quando você quer saber por que você está sentindo cólica, ou porque os seus seios desenvolveram um câncer. Se você quer saber o que aconteceu, você precisa conversar com aquela parte do corpo. E aí a crisocola é um ótimo veículo, porque ela vai te ajudando a caminhar nessa estrada. O programa Universo Cristalino, ele tem a intenção de trazer a consciência do que é os cristais, do que são os cristais, as pedras, e como a gente pode utilizar elas de uma forma positiva para os nossos atendimentos. Então, quando a gente vai falando dos cristais, eu trago aqui para vocês experiências minhas, dos meus alunos, experiências ao longo desses 13 anos com os cristais. E a crisocola, ela tem, assim, uma história muito, muito importante na minha vida, né? E eu acredito que ao longo aí da jornada de vocês, se vocês forem realmente utilizar as pedras e os cristais para trabalhar as terapias, vocês vão perceber que ela também vai fazer diferença dentro das terapias de vocês. Então, eu vou mostrar aqui para vocês a crisocola, né? A crisocola, ela é uma pedrinha azul, ó, bem linda, porque é uma mistura de azul com verde, né? Então, a crisocola tem uma misturinha de azul e verde. Isso aqui também é uma espécie de crisocola, só que essa veio do Peru para mim, foi um amigo meu que foi fazer um trabalho espiritual lá, e ele trouxe aqui, o Júlio Arcanjo, né? Essa crisocola para mim, que ela parece uma turquesa, né? Lá do Peru. E realmente é bem legal, porque a crisocola, ela tem muita história peruana. E a forma que eu aprendi a usar foi com as andinas, né? Ela traz muita força. Essa aqui já é uma crisocola um pouco mais verde do que azul. Ela é bruta, né? E a crisocola, ela não necessariamente, gente, é um cristal, tá? Porque a crisocola, ela é uma espécie de amorfo. Por quê? Porque ela é um silicato, né, de muitos minerais que se formam a partir do cobre. Então, da parte da alteração dos sulfetos de cobre quando eles estão oxidando. Então, aquele esverdeado que dá em cima do cobre quando ele está começando a oxidar, né? Claro que depois de muitos e muitos anos, aquilo ali vira uma crisocola. Então, ela é uma variação de minerais que vão nascendo juntos. Por isso que ela não... Por ela ter microcristais de vários tipos de família, ela não necessariamente é colocada, né, dentro dos microscópios, porque eles não conseguem ver as moléculas arrumadinhas dela. Então, ela petrifica e ela é chamada de amorfo, né? Assim como a gente já falou de outro amorfo aqui no programa Universo Cristalino, a gente falou foi da obsidiana negra, que também é um amorfo. A crisocola é parecida. A diferença é que a crisocola, ela nasce junto com os cristais, né? Ela tem dentro dela outros cristais. Só que a crisocola, por ela nascer com outras espécies, ela acaba não tendo uma família específica, né? E quando a gente estuda cristais, gente, os cristais estão dentro de 7 famílias cristalinas. Quando eles não fazem parte dessas 7 famílias, eles se petrificam, mas não fazem parte dos cristais. Então, isso é algo bem importante quando a gente vai estudar pedras, né? Quando a gente vai se transformar em cristalterapeuta, quando a gente vai trabalhar até mesmo com os elixires de cristais, principalmente, porque as feituras dos elixires são separadas por família. Então, assim, é bem importante, porque isso enriquece o nosso conhecimento e a gente consegue perceber o que é essa pedra, né? E o cobre, ele é um metal extremamente feminino, né? Então, a crisocola, ela tem uma história extremamente feminina. A crisocola, ela tem algo bem importante dentro dela, porque na composição ela tem 2 de hidrogênio e 2 de oxigênio. E o que isso significa, Aurel? O que significa a crisocola ter 2 de oxigênio e 2 de hidrogênio? Significa, gente, que ela desintoxica nossas células, porque o hidrogênio, ele desintoxica. E o oxigênio, ele dá vida para as células. Então, ela é uma pedra maravilhosa para tratar pessoas que estão passando pelo processo do câncer, por exemplo, né? Então, o que eu estava falando da crisocola? Que a crisocola, gente, ela é uma pedra, é considerada um amorfo, apesar dela nascer com muitas pedras, por exemplo. A crisocola, ela, às vezes, nasce com uma malaquita.
E por que ela é considerada um amorfo? Porque os cristais, eles, a nível microscópio, eles precisam fazer um formato geométrico dentro das suas moléculas. Se eles fazem esse formato geométrico dentro das moléculas deles, eles fazem parte de alguma família. Aí vem ortorrômbica, trigonal, e aí quando faz esse formato, vai-se para lá, para essas famíliazinhas, né, geologicamente falando. E as pedras que não fazem parte desse formato, elas são amorfos, porque elas se petrificam, mas elas não se arrumam. E a crisocola, não é que ela não se arruma, mas que não dá para identificar a arrumação dela a nível microscópio. Então, sabe-se que ela nasce muito presente perto do cobre, ela tem muito cobre, ela tem muito alumínio, ela tem hidrogênio, ela tem oxigênio, mas ela não necessariamente está ali como um cristal. Ela tem muitos outros cristais, né? Por exemplo, a malaquita nasce com ela, às vezes a turquesa nasce com ela, quartzos nascem com crisocola. Então, tem vários tipos de cristais que estão nessas famílias que nascem junto com a crisocola. Mas a crisocola em si, quando vai fazer ali uma verificação dela, as moléculas dela não necessariamente estão dentro dessa família. Por isso que ela é super feminina, né, gente? Não se encaixa em uma caixinha. Ela tá ali no processo do eu vou ser livre e sou assim. Me aceite quem quiser. Então, o que eu falei que é especial na crisocola? A crisocola, ela é uma pedra muito ligada às andinas. E apesar de eu ter feito, assim, vários estudos, informações com os cristais, eu aprendi a usar muito a crisocola quando eu estudei as mulheres andinas, as curandeiras de andinas. Porque a crisocola, para elas, é bem parecida com a artemísia nas plantas, né? Porque a artemísia, quando a gente vai trabalhar com o feminino, a artemísia ela funciona para quase todas as fases do feminino, se não todas. E a crisocola também. Então, hoje, quando a gente estiver falando da crisocola, eu vou explicar para vocês que a crisocola ela tem, sim, as suas funções terapêuticas, ela tem as suas funções energéticas a nível emocional, a nível mental e principalmente a nível espiritual. Então, ela tem aí uma história muito, muito importante. E quando a gente vai ver a composição da crisocola, a crisocola ela tem aí 2 de hidrogênio e 2 de oxigênio. E por isso que ela ajuda no tratamento do câncer. Na verdade, ela ajuda nas células boas do corpo, né? Porque ela ajuda na desintoxicação das células por causa do hidrogênio e na oxigenação, né? Para que você possa respirar mais, para que as células possam respirar mais. Então, a crisocola traz bastante dessa conexão, tá bom? E o que a crisocola trata, gente? A crisocola trata uma patologia que, assim, muitas mulheres passam, que é a cólica. A crisocola ajuda muito na cólica. E assim, dentro das pedras que ajudam na cólica, né, que eu já venho falando bastante tempo, a crisocola é que tem uma conexão muito importante. Por quê? Porque ela é uma pedra ligada ao sacerdócio feminino, ligada ao profundo feminino, mas ela ajuda você a enxergar o que seu útero precisa liberar, por que ele está contraindo, mas ela também não te leva para uma profundidade que você não está pronta para olhar, como uma malaquita, por exemplo, né? Que ia te aprofundar dentro daquela cólica para que você pudesse enxergar o que ela está trazendo. A crisocola não. A crisocola, ela ajuda você a ir naquele caminho, enxerga o seu útero, percebe como é que ele está, mas dentro da leveza que ela traz. Então, ela é uma pedra que ela é muito leve, né? E aí ela vai tratando várias questões femininas ao longo da nossa jornada. A crisocola dá para tratar o útero que passou por abortos, seja abortos espontâneos, sejam abortos provocados, né? O aborto ele causa uma memória uterina. E ele também traz uma outra questão emocional, né? Porque traz muitas das vezes culpa, ele traz aquela necessidade de eu não sou capaz. E tudo isso a crisocola vai trabalhando. E ela vai trabalhando dentro de ritos de passagem, ela vai trabalhando dentro do corpo, ela vai trabalhando de diversas maneiras. Quando a crisocola ela é utilizada dentro dos povos, principalmente essas culturas andinas, peruanas, gregas também, porque a crisocola já foi associada à deusa Afrodite, e ela tem esse nome porque ela também já foi derretida para ser feita como cola, né? E não é muito eficaz, e que bom, né? Porque imagina, gente, derreter a crisocola. Mas a origem do nome dela está muito ligada a isso. O aborto, quando ela é utilizada, ela ajuda aquele ventre a criar não é uma limpeza, mas uma restauração. Então, por isso que ela é utilizada para tratar
pós-aborto, né? Assim como a Artemisia também. Então, é algo que ela faz uma limpeza, mas não uma limpeza no sentido de obsidiana, uma limpeza que ela traz uma limpeza com acolhimento. Então, a crisocola é de extremo acolhimento feminino. E além de ela ser usada para tratar, né, o útero pós o aborto, ela também é usada durante a gestação para fortalecer aquele útero que vai se expandir 150 vezes mais, né? E ela também é utilizada para trabalhar o parto. Então, ela é um dos cristais que a gente mais utiliza quando a gente vai trabalhar em cima de um parto, né? Eu digo isso porque quando doula eu vou trabalhando aquele corpo da gestante ao longo da jornada dela, né? Então, o que eu percebo? Que conforme eu vou deixando assim, passando as semanas, conforme vai trazendo aí 35, 36, ela vai ficando mais sugestiva, né? Emocionalmente, vai trazendo toda aquela questão da ansiedade. E a crisocola, ela vai ajudando nessa ansiedade. Ela vai ajudando a trabalhar o corpo, a abrir a energia, né? Porque você se abre para o parto. Independente da escolha de parto que você vai ter, você se abre para ele, né? Você vai abrir o seu corpo de alguma maneira para que aquele ser passe. Seja uma abertura natural, seja uma abertura forçada. Ainda assim vai ser uma abertura. E por isso que é importante a gente trazer essa crisocola para o corpo, né? Tanto da gestante quanto até mesmo no trabalho de parto. E aí, o mais interessante, né, gente, é que a crisocola, ela também ajuda no puerpério. Quando os teus hormônios estão completamente confusos, que você está completamente confusa, a crisocola também ajuda. Por isso que ela é um cristal, melhor, uma pedra, que ela vai trabalhando nas fases femininas. Então, ela não só ajuda em patologias que podem envolver câncer ou qualquer mutação genética, mas ela também ajuda a gente a perceber as nossas fases. E o que aquilo quer dizer? Então, quando a gente está com cólica, que a gente chegou naquele primeiro momento, né, da cólica, que é a nossa primeira menarca, e todos aqueles ciclos que a gente vai ter da cólica. Depois, quando a gente gesta um ser, quando a gente pare um ser, depois que a gente pariu um ser. Então, a crisocola ela vai acompanhar a mulher em todos esses momentos da jornada dela. E eu acho que conforme ela vai acompanhando, a gente vai criando mais amor pela crisocola, sabe? A crisocola, quando a gente usa ela em formato de ovo, ela vai ter todo aquele mecanismo maravilhoso que é a geometria sagrada, tá bom? Então, eu gosto muito de usar ela nesse formato, mesmo quando ela não é um ovo grande, sabe? E nem tão certinho. Essa aqui, por exemplo, eu tenho uma dela que ela é exatamente um ovinho, sabe? Que essa aqui não foi lapidada nesse formatinho, mas ó, tem uma aqui que ela é quase essa aqui, só que é um pouquinho mais redondinha. Ela é quase um ovinho mesmo. E eu gosto muito de trabalhar com ela nesse formatinho, porque eu consigo trabalhar os ovários, eu consigo trabalhar bem, porque eu uso a geometria do ovo, né? Mas a uso interno, por ela ter uma quantidade de composição de alumínio e de cobre, ela pode irritar a mucosa, né? E então não é ideal o uso interno do Ione Eggs, mas você pode fazer uso externo. Quando a gente vai utilizar ela para patologias, é bem importante a gente utilizar ela em um formato que ela esteja conectada com aquilo que você gosta. Por exemplo, eu gosto de usar a bruta, né? Então você pode usar pedras brutas. Por exemplo, para passar cólica, eu gosto dela bruta, né? Porque aí eu coloco ela assim e fico, né? Agora, quando é, por exemplo, para fazer um cinturão da lua, para botar dentro de algum lugar que seja uma sacolinha mágica, né? Que as andinas usam muito dentro do cinturão, eu gosto dela mais pequititinha. Então, cada momento vocês vão perceber o quanto a crisocola vai trazendo diferencial para vocês, tá bom? Como eu uso ela nos atendimentos, gente? Quando eu uso ela nos atendimentos, eu uso, depende do que a gente vai estar fazendo ali. Por exemplo, eu já atendi um caso de dois tipos, né? Na verdade, eu atendo muito de mulheres que passaram por abortos, sejam abortos espontâneos ou sejam abortos provocados. E a primeira pedra que vem na minha cabeça é a crisocola. Então, vamos fazer aí um acolhimento. Porque por mais que tenha muitos anos, né? Aconteceu quando eu era adolescente, aconteceu quando eu era muito novinha. Existe, né, dentro de uma cultura judaica-cristã, uma marca ali, e também existe todo um segredo, existem muitas coisas que envolvem o aborto. Quando ele é espontâneo, existe
aquela questão na cabeça da mulher de ela não foi capaz, né? E muitas das vezes essa necessidade que a sociedade dá para a mulher de que ela precisa gerar, né? E aquela mulher não gerou, então isso tudo dá uma sensação de muita dificuldade. Aí eu uso várias crisocolas em pontos do corpo, né? Eu vou falar para vocês esses pontos para que vocês possam entender como é que ela funciona. E ela não, por ela não ter uso interno, né? Ela tem uso externo, ela pode ficar um pouco mais de tempo durante uma terapia. Você pode fazer uma terapia só com a crisocola, que é assim, inclusive, que as andinas fazem, uma terapia só com a crisocola. Então, a crisocola ela pode ser um instrumento mágico. Eu pedi para tecer esse colar aqui, ó, né? Que ele é de crisocola, tá vendo? Eu pedi uma aluna minha que faz esse lacramezinho maravilhoso. Quando eu estava gestando, eu falei para ela assim: eu preciso de uma crisocola, assim que eu descobri que eu estava grávida, para poder me acompanhar no parto e no puerpério. E aí eu achei bem interessante, porque ela chegou uma semana antes de eu entrar em trabalho de parto. E ela me acompanhou durante o parto, né? E ela também me acompanhou durante o puerpério, para poder dar as aulas, para poder falar com as mulheres, para poder voltar a atender, para poder realmente me equilibrar. Porque ela ajuda você não só a desintoxicar as células do seu corpo, mas ela ajuda você a desintoxicar toda a energia das células no seu corpo. Então, o que acontece nas fases do feminino? As fases do feminino elas são extremamente importantes, mas a gente não aprendeu a lidar com elas. Então, a gente não aprendeu a lidar nem durante os nossos ciclos, o que dirá em momentos sensíveis, como a gestação, o parto, o puerpério. Então, quando a crisocola ela vem, ela traz para você uma certa segurança de que você é o que precisa ser naquele momento e que você precisa se aceitar. Então, quando a gente usa ela, tanto para tratar cólica, quanto para tratar aborto, quanto para tratar aquele útero, a gente está trazendo acolhimento. Por isso que ela é a curandeira feminina. Quando a gente começa o estudo com a crisocola, que a gente começa a perceber a energia feminina que ela tem, a gente vai para vários lugares. E um deles, gente, é a mãe serpente que mora no mundo de baixo, que é como os andinas chamam, né? Que essa mãe serpente, ela fala das nossas sombras, ela fala que a gente precisa curar dentro da gente para que a gente possa reativar o nosso poder. Então, quando a gente começa um trabalho de terapia, e eu acredito que eu esteja falando com a maioria de terapeutas aqui, ou de mulheres que desejam despertar esse lugar da curandeira, ela vai despertando essa curandeira dentro de você de acordo com a sua capacidade, a sua busca pela sua autocura. Então, ela vai trazendo para você ferramentas de cura para que você possa se encontrar e assim você reverberar através desse encontro. Então, a crisocola ela é uma pedra que trabalha o seu corpo emocional de uma forma onde você possa se nutrir, por isso que ela trabalha a autoestima e, ao mesmo tempo, nutrir outras pessoas, outras mulheres. E quando ela traz esse acolhimento dentro dessas fases do feminino, isso nos fortalece. Por quê? Porque quando a gente não é ensinada ao acolhimento, o que acontece? A gente não sabe acolher e a gente nem sabe ser acolhida. O puerpério, gente, o puerpério é o momento que a mulher ela se encontra entre aquele lugar que ela tinha antes e o lugar que está chegando. É um rito de passagem. Só que ninguém fala sobre o puerpério. Eu fui descobrir sobre o puerpério, mesmo trabalhando com feminino, quando eu fui fazer meu curso de doula. E aí eu falei, isso que é puerpério, entendi. E eu fui entender a importância dele conforme eu fui trabalhando como doula. E eu fui sentir ele quando eu vivi ele. Eu acho que eu posso até ainda falar o puerpério, gente. Porque o puerpério ele pode durar muito tempo. Até o momento que você encontra essa nova mulher e essa mulher se encaixa no novo lugar, você pode dizer que você está no puerpério, né? Então, a maternidade, ela é um lugar novo. E esse vácuo energético, onde você ainda está amamentando, principalmente, porque você continua produzindo hormônios, você ainda está nutrindo. Então, teu corpo ainda está ali no processo de você estar nutrindo. Você é um ser que nutre. E o que a crisocola está fazendo? Está ajudando você a encontrar o seu meio de nutrição. Então, ela é uma ajuda feminina que faz a gente entender essas fases. Porque ninguém diz para a mulher que essa fase vai ser difícil pra caramba, né? Ninguém diz para a mulher que ela vai passar muitas coisas quando aquele bebê nascer, né? Quando ela chega com aquele bebê em casa.
né? Cheguei com aquele bebê em casa, o que eu faço com esse bebê? Né? Que é? Imagina isso, vocês são mães. Imagina como é que foi o dia que você chegou em casa com seu filho, ou se ele nasceu em casa, como é que foi depois? O primeiro dia que você olhou para ele e falou assim, gente, eu tenho um bebê aqui. Né? A minha rotina mudou, tudo que você acostumou a fazer naqueles meses que você estava gestando, muda. Né? Muda, você já não é mais o centro das atenções, agora a atenção é toda para o bebê, as suas necessidades ficam um pouco de lado, tanto com você quanto pelas pessoas da casa. E aí, por isso que muitas autoras dizem, né, que o puerpério é a sombra do nosso feminino. E é uma sombra. É uma sombra que a gente precisa trabalhar ela antes de acontecer. A gente precisa estudar sobre isso. A gente precisa fazer com que as pessoas que vivem no nosso convívio ajudem a esse momento sagrado. Porque senão a gente vai entrar num lugar que é muito comum, que é a depressão pós-parto. E esse lugar da depressão pós-parto, a crisocola é um grande veículo de resgate. Porque ela ajuda a mulher a resgatar aquilo que ela perdeu, ou que ela acha que perdeu. Por que ela acha que perdeu? Porque ela não é mais o que ela era antes, mas ainda não encontrou o que ela é agora. Então ela está nesse vácuo do cosmo feminino. E esse vácuo do cosmo feminino nada mais é do que um lugar sagrado que ninguém disse para ela que ela ia viver um dia. E aí a crisocola faz o quê? Acolhe essa mulher, acolhe essa energia. Então, uma forma de usar a crisocola nos atendimentos é perceber essa potência que ela tem de acolhimento uterino. Uma vez eu fui atender a mulher, né, que estava passando realmente por vários processos ligados a abortos, né, estava tentando engravidar, então passou por muitos abortos, e estava naquela sensação de que eu não sou capaz. Não fui feita para isso, né, porque dependendo do que você faz para talvez realizar esse sonho de ser mãe, né, muitas das vezes você vai se magoando e se ferindo ao longo disso tudo. Porque eu quero, e aí vai tacando hormônio no corpo, e vai fazendo aquilo, e vai fazendo várias coisas com o seu corpo, que você em algum momento pensa assim, será que, nossa, valeu a pena tudo isso? Mas você só vai pensar nisso depois, porque naquele momento você tá na vontade, você tá na guerreira, você botou um objetivo e você tá indo. Só que aí, a crisocola faz o quê? A crisocola dá a pausa. O que a crisocola fez? Quando ela chegou e me contou a história, eu estava na 7ª inseminação artificial, né, já tinha acontecido isso, já estava desesperançada, ela não tinha nenhuma questão uterina, né, patológica, laboratorial, nem marido, mas aí eu falei, então vamos ver o que é energeticamente, vamos ver qual é a história desse útero. E aí a gente começou, eu senti de usar só as crisocolas. Nem vou usar nenhuma pedra não, vou usar só crisocola. Botei crisocola no ovário, botei no útero, botei nos seios, botei no chakra frontal, fui colocando nos pontos, né, coletores de energia feminina. E aí ela ficou, e daqui a pouco a gente foi trazendo aí uma meditação bem profunda, e aí eu fui fazendo como se fosse um momento de rito de passagem para ela, sabe? Mas visualiza, imagina, né, você chegando no rio, né, deixa esse rio levar aquilo que não serve, agora quem é você? A gente foi fazendo esse movimento. E conforme a gente foi fazendo esse movimento, ela foi trazendo algumas sensações. Dentro dessas sensações, era o útero dela dizendo assim, você não perguntou o que eu queria? E aí, quando ela percebeu que ela estava, na verdade, trazendo a fala do útero dela, e começou, né, uma grande catarse. Por quê? Porque o útero dela estava sendo bombardeado com tudo aquilo pelo desejo que ela tinha. Mas será que era um desejo comum entre eles? E eu deixo essa pergunta para vocês, porque às vezes a gente quer alguma coisa, mas o nosso útero não quer. E quem é que quer? É a nossa mente que está ali condicionada que aquilo ali é importante? E aí a gente foi pegando a história. Na verdade, o marido sempre quis ter um filho, a mãe sempre quis ter um neto, todas as mulheres da família dela já tinham tido filhos, ela estava envelhecendo, não estava tendo filhos, estava tendo uma cobrança muito grande. E quando o útero trouxe a fala do você nem me perguntou, eu perguntei a ela, da onde vem o desejo de ser mãe? Ele vem do fundo da sua alma? Ele vem de você? Você vai ser uma pessoa que não vai ser realizada se você não ser mãe? Ou para você não faz diferença, só que você tem medo de falar? A crisocola trouxe esse lugar de acolhimento para aquilo que ela não se sentia acolhida para falar. Ela não se sentia acolhida de dizer assim, gente, eu não quero ser mãe. Mas eu vou cada vez mais me sentindo um fracasso de mulher, porque é isso que vão dizendo para mim.
vão dizendo para mim que eu sou um fracasso porque eu não consigo engravidar. Só que não era um desejo uterino. Esse é um dos casos. Já teve outros casos que sim, aquela mulher só ia se sentir realizada se fosse, né? Então vamos trabalhar em cima disso. O que está dando errado? E aí a crisocola também traz esse acolhimento, também traz essa percepção, esse momento onde a gente pega para olhar esse útero e ele vai dizer para a gente o que houve. Às vezes ela não deu espaço, ela não chorou as dores dos filhos perdidos. E a crisocola traz esse momento. Por isso que ela é a pedra dos ritos de passagem, a curandeira feminina, que é o nome da aula de hoje, né? Hoje o nosso programa tem o nome de Crisocola, a curandeira feminina. Por quê? Porque ela é uma grande curandeira. E ela traz esse acolhimento, ela abraça você em situações difíceis. Então, algumas outras mulheres, diferente desse caso que eu contei para vocês, eu já atendi um outro caso que sim, para ela era o maior sonho dela ser mãe. Então, o que a crisocola trouxe para ela dentro do atendimento? A crisocola mostrou para ela que ela precisava dar um tempo de luto. Que ela estava tão focada em realizar esse sonho que ela não estava percebendo que ela realizou ele algumas vezes, mesmo que a gestação não tivesse prosseguido, e ela não chorou pelo término desse sonho. Ela já foi tentando novamente. E aquela falta de luto do feminino fez mal ao útero dela, porque aquele útero precisava chorar. Ela só queria, na verdade, conseguir, né? E aí, aquele útero que precisava chorar, ele não estava tendo aquele espaço de choro. E por ele não ter esse espaço de choro, ela também não conseguia gerar, porque quando ela gerava, ele chorava, e aí perdia. Ela gerava, ele chorava, e ela perdia de novo. Então, a crisocola é esse momento de acolhimento. E sobre a minha experiência com a crisocola, né? Tanto para passar cólicas, porque sim, eu tinha muitas cólicas, e as cólicas elas foram amenizando ao longo da minha jornada, né, de conhecer o meu ciclo, de conhecer o meu corpo, de trazer a ginecologia natural para minha vida, de trazer mais ainda os cristais, mas a crisocola ela era minha companheira. Ela e a malaquita eram as minhas companheiras de cabeceira de cama. Toda vez que o meu útero começava a contrair, eu pegava elas e pedia, me mostra o que eu não consigo desapegar. Qual é a emoção que eu não consigo deixar ir? Por que tá difícil desse útero liberar? E aí você ia para dentro do seu útero fazendo várias viagens com tudo que ela tem para você. Então ela ajuda nessa patologia, né, nesse sintoma que é a cólica. Ajuda muito mulheres que sentem cólicas absurdas quando comem endometriose, né? Porque ela vai te catucando. Vai docemente, sabe? E ao mesmo tempo que ela fascina, porque ela é doce, porque ela é bonita, por isso que ela é uma pedra ligada a Vênus, ela também vai te trazendo uma percepção no caminho que você vai pisando. Então, onde é que eu tô falando? Que caminho é esse? É o teu útero. Quando você quer saber por que esse útero desenvolveu alguma patologia, ou quando você quer saber por que você está sentindo cólica, ou porque os seus seios desenvolveram um câncer, se você quer saber o que aconteceu, você precisa conversar com aquela parte do corpo. E aí a crisocola é um ótimo veículo, porque ela vai te ajudando a caminhar nessa estrada. Então, quando a gente não acolhe os nossos desejos e faz pelo outro, a gente nos adoece também. E esse julgamento, né? Eu digo assim, tem que sempre olhar o que é, né? Às vezes, quando eu vou atender uma mulher, ela fala assim, olha, eu tenho pavor da maternidade. E ela não é mãe, eu falo, pavor? Eu já tive uma paciente que ela dizia que não podia ficar perto de grávida. Eu falei, que isso? Como assim? Ela, não tem nervoso. Eu falei, então aí existe um trauma. Aí é diferente, aí existe alguma questão, né? Agora outras não. Eu gosto, adoro criança, acho lindo, mas não faz parte do que eu vim fazer aqui. Tô decidida que eu quero. Aquilo ali tá bem resolvido para dentro dela, né? Diferente do ter pavor. E quando isso é bem resolvido dentro de você, eu acho que é importante a gente honrar essa decisão, né? Por isso que gestar, para mim, sempre tem que ser uma escolha feminina. Tem que ser uma escolha nossa, porque a maternidade é pura doação. E se você não estiver pronta para doar, quem sofre não é só você, mas aquele ser que está ali esperando a sua doação e precisando da sua doação. Então, ele vai crescer com uma mãe frustrada porque ela não está sendo boa para ela e, consequentemente, não está sendo boa para ele. Então, acolher é muito importante. Eu lembro que quando
eu atendi uma menina que ela falou assim, nossa, André, eu não quero, assim, descobrir grávida, ia ser um relacionamento que nem era um relacionamento fixo, e enfim, me peguei aqui grávida, e o que eu faço? Porque para mim, sei lá, não faz sentido isso, mas assim, a gente vive numa cultura muito difícil, né? Então, eu não sei, eu vou seguir com essa gestação, mas o meu desejo não era ser mãe. E aí eu fui acompanhando, né? E a gente foi fazendo vários trabalhos energéticos em relação a isso. Mas assim, eram trabalhos de muita limpeza, de muita aceitação, porque para ela era difícil. Então a gestação foi difícil, o parto foi difícil, e aquele momento do puerpério foi uma depressão pós-parto. Então foi tudo muito difícil, porque por mais que ela quisesse aqui aceitar, ela não queria aqui, ela não queria uterinamente, nem coração. Ela estava fazendo aquilo porque a sociedade colocou ela naquele caminho, né? Muitas das vezes é a sociedade, muitas das vezes é a família, muitas das vezes é o próprio parceiro. Então essa é uma escolha que eu acho que sempre deveria ser da mulher. E engraçado que se eu tinha qualquer dúvida sobre isso, eu acho que quando eu descobri que estava grávida, essa dúvida foi embora. Por que ela foi embora? Porque quando eu me peguei gestando, eu falei assim, se eu não me entregar para essa maternidade, se eu não me entregar para todo o processo que vai vir, eu vou ficar frustrada. E eu sei qual é o caminho disso. Eu vivencio isso dentro do meu consultório. Eu atendo mulheres frustradas porque não aceitaram a gestação. Então eu falei, só vou seguir com essa gestação se eu aceitar de verdade. E aí eu fui fazendo a busca da aceitação. Porque realmente, senão, eu digo para vocês, seria muito difícil. Né? Mas assim, minha gestação foi maravilhosa, eu amei ficar grávida, ficaria grávida de novo. Porque foi um momento de aceitação. E de doação também, né? De doação, porque quando você está na maternidade, você é pura doação. E você olhar para você e dizer assim, eu estou doando, eu estou no meu momento de nutrir, e aceitar que esse momento é agora, né? Mesmo que nesse momento você tenha que colocar um pouquinho de lado quem você é, ou seus sonhos, ou tem que ressignificar novos sonhos, você está aceitando, né? Não está sendo obrigada e levada àquilo. Então, a crisopole, ela acolhe o feminino no mais profundo dele. Então, ela é uma pedra incrível para poder trabalhar essa aceitação, essa percepção do feminino. Ela não tem necessariamente, gente, um jeito errado de usar, porque ela não tem uma contraindicação, como teria a obsidiana, ou quando a gente olha para uma pedra tipo enxofre, não. Ela, na verdade, ela vai ser acolhida, vai ser bem utilizada, mesmo que aquela pessoa, que aquela terapeuta não tenha muito conhecimento dela, porque ela faz um trabalho muito bom. Mas é claro que se você tem um conhecimento daquela pedra e você sabe que ela ajuda nesses momentos do feminino, que ela é como se fosse a Artemisia das plantas, que vai ajudar na primeira menarca, na cólica, na gestação, no parto, no puerpério, que ela vai ter aí uma questão boa também quando a gente entra na menopausa, apesar dela estar muito ligada ao período fértil do feminino, ela também é uma pedra sábia, ligada à beleza, ligada à renovação das células. Então, quando a gente percebe que esse cristal, ele tem aí um conhecimento tão grande e historicamente tão profundo, a gente consegue utilizar ele melhor na terapia. A gente consegue dar um ênfase para ele, a gente consegue perceber que ele vai ser um cristal muito fundamental aí na energia do feminino, principalmente quando a gente trabalhar com mulheres. Eu gosto de ter, eu tenho, na verdade, uma crisocola bem grande, bruta, que às vezes eu coloco no centro de uma roda, quando eu vou fazer uma vivência, por exemplo. Uma vivência entre femininos, que a gente vai usar o tema aborto, ou que a gente vai utilizar o tema cólicas, ou que a gente vai utilizar a gestação, ou que a gente vai fazer uma preparação para o parto. Por quê? Porque ela vai estar emanando aquela energia. Ela vai emanar a forma que ela vê e conduz a energia do feminino. Então, a crisocola ela é muito boa para usar em círculos também. Não necessariamente que ela precisa todo mundo ter uma. Não, mas você pode emanar e colocar uma no centro, né, que tem uma massa boa para poder reverberar bastante, mas que você ali possa utilizar a força dela para que todas as mulheres possam receber essa força. Então, quando uma mulher passa por uma cirurgia e ela retira o útero, ela sente uma sensação diferente. Se ela tem conhecimento daquilo, aquilo dói bem mais. Quando ela não tem necessariamente um conhecimento, aquilo é uma dor desconhecida. Ela continua existindo, mas é desconhecida. Só que a gente vive numa sociedade que não acolhe o luto. Não acolhe o luto de jeito nenhum, não acolhe o luto de um aborto, não acolhe o luto de uma retirada de útero.
E aí, o que querem? Querem que você passe por uma cirurgia e agradeça, porque você está bem, porque você ficou melhor. E não dá o seu tempo de chorar. Não dá o seu tempo de perceber que mesmo que você continue com o útero energético, você passou por um processo. E esse processo precisa ser vivido. Quando você perde um filho, mesmo que você vai ter outros filhos, mesmo que você tenha outros filhos, você passou por um processo de perda. Então é importante você chorar, você ter aquele luto. Porque, na verdade, é como se fosse assim, produz, vai mulher, produz. Você não está produzindo enquanto você está chorando. Enquanto você está sofrendo, você não está criando. Você não está no seu processo criativo, eu preciso que você produza. Né? Então a gente é pressionada o tempo inteiro a estar bem. Quando na verdade não é assim que funciona. E a crisocola às vezes leva a gente para esse lugar. Eu já vi pessoas falando assim, usei a crisocola e me senti triste. Na verdade, não é que a crisocola trouxe tristeza, é que a crisocola mostrou algo que estava ali dentro de você. Eu também já tive um atendimento que esse atendimento eu não sabia que existia aborto, eu não sabia que existia nada. Era uma mulher que estava passando por um processo e a gente fez um atendimento, né, para poder trabalhar as emoções dela, né, que ela estava com as emoções bem confusas. E aí eu abri um campo de atendimento e conforme eu ia abrindo o campo de atendimento, eu só ouvia o útero dela dizendo assim, eu preciso de tempo. Eu preciso de tempo. E eu falei, tempo? O útero precisa de tempo. Eu fiquei pra ela e falei assim, o que tem acontecido na sua vida que você não tem parado para poder chorar? Aí ela falou, então, eu perdi um filho, né? Eu tava gestando e eu perdi. Só que todo mundo falou assim pra mim, não fica assim não, vai pra frente, bola pra frente. Que bom que você tá bem, que você pode tentar de novo. Ela, mas eu não tenho nem vontade de tentar de novo. E ao mesmo tempo, sei lá, é como se tivesse, não sei, eu só sinto que eu preciso ir. Então, eu falei, então vamos ficar. Vamos ficar aqui, vamos conversar aqui, vamos chorar um pouco. Então, era um momento que eu precisava de um luto. A mesma coisa quando eu atendo mulheres que passaram por processo de retirada de útero, né? E aí, geralmente, são atendimentos de muita força, no sentido de muita dor, né? Então, as pedras geralmente são bem fortes, e a crisocola é uma dessas pedras bem fortes. Então, ela é uma pedra que ela vem sempre para esses atendimentos. Eu tenho um crânio que acabou que eu não peguei. Pô, acho que ele tá aqui, calma aí. Eu não peguei ele porque eu não peguei, mas ele apareceu. Ele é de malaquita, tá vendo? Mas, como uma crisocola nasce com a malaquita, aqui ela, ó. Esse azul não é malaquita, é crisocola, né? E como a malaquita e a crisocola, que ela também, ó, fazem um trabalho parecido em relação à profundidade, eu gosto às vezes de usar ele, né? Então, quando eu coloco eles aqui, eu trago eles para esse momento bem forte. E essas mulheres, quando elas vão fazer uma retirada de útero, geralmente é porque encontraram uma patologia. Ou, muitas das vezes, porque a gente vive num mundo onde a esterectomia é uma das cirurgias mais feitas sem necessidade real, né? Então, qualquer questão, qualquer coisa, a gente vai para essa cirurgia. Essa mulher foi levada para lá. E naquela cirurgia, tudo que acontece traz para ela muitas sensações. E aí eu já atendi mulheres que passaram por essa cirurgia e acharam bom, porque elas achavam que ia acabar o problema delas. Já atendi mulheres que acharam que foram completamente enganadas e violadas. Então, a crisocola, ela acolhe essas dores. Ela acolhe esse útero energético que continua chorando dentro de você. A diferença é que agora não é mais sangue, né, que está chorando, não é mais a sua menstruação, mas você vai chorar por um outro lugar. Aí pode vir um problema renal, pode vir um problema de coluna, alguma coisa no seu corpo precisa liberar, porque existe algo ali dentro. Então, a primeira coisa que eu faço quando a mulher chega, estando ela super feliz, estando ela super feliz, conscientemente feliz, ou condicionada a estar feliz, ou ela triste e mal, é fazer o enterro para esse útero. Por quê? Vamos lá, é algo que viveu com você, que trouxe para você uma sacralidade, que essa sacralidade precisa vir incorporar no seu útero energético, para você continuar honrando esse feminino, com toda essa potencialidade que você sempre vai ter, porque a retirada de um útero físico não diminui a sacralidade do feminino, mas é uma dor. Então a gente precisa dar para a dor o choro, para que ela possa se acalmar, senão ela vai ser sempre uma sombra.
Quando a gente passa por um trauma, isso é estudo da neurociência, viu, gente? E a gente não fala sobre aquele trauma, a gente cria umas caixinhas na nossa cabeça e essa memória, com o tempo, ela vai se dissolvendo dentro do nosso corpo emocional. E aí a gente vai criando os tipos de fobia. Fobia na cirurgia, fobia na injeção, fobias que têm a ver com aquilo que você passou. Por que essas fobias? Porque, na verdade, são as memórias implícitas daquele momento. Quando você fala sobre aquele trauma, quando você fala sobre aquilo que te marcou, você cria uma linha de história dentro de você. E aí, os acontecimentos que no momento pareciam tão grandes e tão enormes começam a diminuir. Por quê? Porque você vai entendendo eles a nível consciente, você vai tirando eles do inconsciente, que é a incompreensão, e vai levando eles para o conhecimento claro. E olha que mágico. Você começa a tratar alguma coisa que seria um trauma antes mesmo daquela ali existir. Isso é muito feito com as crianças. Quando as crianças passam por um momento assim mais... Não é mais traumatizante, mas... assim, passou por algum momento que para ela foi difícil. E você fica falando, né, com ela. Ah, me conta, vamos conversar, como é que foi? E aquilo ali vai fazer criando uma história dentro dela e vai amenizando. Né? Eu já atendi uma mulher que o filho dela passou por um acidente com uma babá, né? E aí ela ficou assim, não aconteceu nada, né? Mas assim, teve ali, né, um carro que chocou com o outro, então ele ficou meio chocado. E aí ela fez o quê? O que eu faço? Porque toda vez que ele entra no carro, ele chora. Eu falei, começa a conversar sobre aquele dia. Como é que foi? Que roupa que ele tava? Que roupa que a mulher tava? O que aconteceu? E quanto mais você falar naquele dia, mais isso vai sendo dissolvido dentro dele. E a mesma coisa com a gente, mesmo a gente sendo adulto. Mesma coisa com a gente, porque aí a gente mais fala. Por isso que a terapia funciona, né, gente? Mas quando a gente vai no psicólogo, a gente resolve muitas coisas porque a gente fala. E aí, conforme a gente vai falando, a gente vai percebendo que aquela história que parecia um grande tsunami, ela é uma ondinha. Porque ela vai amenizando dentro do corpo emocional. E a mesma coisa é para essas cirurgias grandes, a mesma coisa é para perda, seja de um filho, seja de um útero, seja de um corpo emocional seu. Isso é bem importante. Então, quando a gente usa a crisocola, percebendo que ela tem uma história dentro do feminino, que ela é utilizada há mais milhares de anos aí pela essa cultura inca, pela essa cultura peruana, pela essa cultura andina, a gente começa a entender que, ops, tem um porquê, tem mais. Não é só a composição dela ser incrível, oxigenar nossas células e desintoxicar, que é uma das coisas que a composição dela faz fisicamente. Mas também é todo o processo energético dela. E uma das coisas bem legais, assim, que eu quero deixar bem claro sempre com vocês aqui no Universo Cristalino, é que os cristais, eles têm um efeito físico a longo prazo, né? Não é uma coisa assim tão rápida, então você precisa ficar utilizando. Isso se a gente fosse falar de composição química dele. Mas, se a gente for falar da composição energética, do que compõe a energia do cristal, ele é bem rápido. Eu sei que existem muitas pessoas que trabalham com os cristais e não reconhecem eles como um veículo de cura física, por exemplo. Como assim, Aurel? Como é que não reconhece? Exatamente, como assim? Mas assim, acredita que o cristal vai funcionar só se você acreditar nele. Então calma aí, eu tô acreditando aqui que essa pedra vai me ajudar, aí ela vai ajudar. Não, gente. Isso é com qualquer cura. Se você não acredita nela, você pode estar tomando o antidepressivo que for, você pode estar fazendo o que for. Se você não acredita que você vai ser curada, você não vai. Fato, porque você bloqueia o seu cérebro. Você bloqueou o seu sistema límbico, você bloqueou o seu cérebro para aquela cura. Então, independente de qual cura você escolha, qual o caminho da cura, se você não está aberta para ela, ela não vai funcionar. Isso é um estudo, inclusive, para as pessoas de câncer. Se elas começam o tratamento de câncer acreditando que elas não vão se curar, as células delas não recebem aquela informação. Elas não conseguem combater as células mortas, né? As células cancerígenas. Por quê? Porque essa informação vem daqui, ó. Você precisa querer. Isso sim, tem uma coisa a ver. Agora, a gente ignorar que os minerais dos cristais são os mesmos minerais dos nossos medicamentos, são os mesmos minerais do nosso corpo, são os mesmos minerais que existem na terra, minerais que existem na comida, minerais que existem no reino vegetal. Então, sim, eles são muito funcionais, só que a gente ainda não aprendeu a usar eles no total potencial deles.
Inclusive, para a gente estar aqui agora, nessa câmera aqui, poder falar com vocês, isso foi um estudo que fizeram em cima de uma placa de quartzo, né? Afinal de contas, o relógio existe por isso, a tecnologia existe por isso. Então, existe aí várias coisas que comprovam, mas a nossa mente é muito fechada, né? Então, por isso que a gente acha que tem que acreditar. Não, ela tem aí uma composição. A crisocola em si, ela pode ser utilizada de uma maneira que você possa trabalhar a desintoxicação das suas células com ela. Porque ela tem aí hidrogênio e oxigênio. Então, é uma forma muito eficaz de utilizar a crisocola, assim como todos os cristais, quando a gente sabe a composição deles, a gente consegue perceber, calma aí, o que é isso? Esses dias, eu estava conversando com um grupo de terapeutas e alguns trabalham com cristais, né? E aí começou alguma coisa falando sobre. Até aconteceu isso também depois num grupo, sobre tratamento com cristais para patologias que deveriam ser diagnosticadas e tratadas com remédio pela essa medicina que a gente tem. E aí, não, muitos deles estavam assim, não, concordo, mas é porque tem que mesmo, né? Se você tem TDAH, você precisa tomar remédio, se você tem depressão, você precisa tomar remédio, você precisa fazer isso. E aí eu falei assim, engraçado, porque na verdade, né, um dos remédios que a gente mais usa aí para TDAH tem a mesma composição que a hepatita, só que natural, né? Aí todo mundo ficou, mas eu falei, então, deveria existir aí uma forma que a gente consiga usar essa energia física dos cristais para poder também trabalhar o corpo físico. Porque senão a gente continua acreditando que eles são místicos e esotéricos. Eles são místicos e esotéricos, mas não são só místicos e esotéricos. Eles são quânticos, né? Eles são multidimensionais, eles são física, eles são química. Eles são aqui também, né? Eles também têm um corpo, e esse corpo tem uma composição, e essa composição também ajuda a gente. Então, sim, é um dos cristais que eu uso quando eu tenho uma patologia que envolve células. Eu percebo que aquela pessoa tem uma patologia e ela diz assim, Aurel, é uma patologia que tá pegando as minhas células. Eu falei, ops, então a gente precisa desintoxicar essas células. Vamos lá com a crisocola que ela vai me ajudar a fazer isso, tá bom? Lembra que nossos seios, nosso útero e nossos ovários, eles são receptores alfa, eles se alimentam de hormônios. E eles são condutores energéticos muito fortes dentro do corpo feminino. Então, quando a gente quer trabalhar ali, evitar um câncer de mama, e a gente sabe que aquela pessoa ela tem uma tendência genética a ter câncer, e ela também tem uma tendência emocional a ter, porque a gente reconhece quais são as tendências que tem o que fazem o câncer ser desenvolvido dentro do nosso corpo, a gente começa a utilizar a crisocola nesses pontos. Principalmente ovários, que está ligado à ancestralidade, e seios, que está ligado com muita doação, né? Que está ligado com uma doação excessiva. E a gente usa a crisocola no útero quando a gente passa por aborto, ou uma cirurgia de retirada de útero, ou de trompas, ou de ovário também, no caso, aí você usaria no ovário. Tudo que está conectado com o nosso feminino, que de alguma maneira foi retirado, a crisocola também pode trabalhar essa parte energética. A crisocola ela ajuda você a entregar a energia que você aprisiona no útero, inclusive culpa. Né? É comum as mulheres que passam por aborto sentir culpa. Então, o tratamento dessa culpa pode estar ligada a uma filosofia, a uma religião, o estado que ela está, o país que ela está, né? As condições. Então, a crisocola faz o que? Acolhe essa mulher e faz com que ela perceba que, na verdade, ela deu o melhor dela. Então, ela ajuda você a entregar aquela energia também, né? Entrega a energia dos não nascidos e entrega a culpa. Então, ela acolhe esse útero. E aí, os melhores lugares para usar: frontal, que é o nosso chakra frontal, cardíaco, né? Para poder liberar ali entre os seios. Pode utilizar nos dois seios também, se vocês tiverem muitas. Ovários, porque lembra que quando a nossa mãe estava sendo gestada pela nossa avó, o óvulo que ia ser a gente já estava dentro da nossa mãe. Ou seja, a gente tem memórias uterinas da nossa avó. Por a gente ter essa memória uterina da nossa avó, a gente tem nos nossos ovários ligação com a nossa ancestralidade. Então, se você percebe que aquela mulher está carregando a ancestralidade daquela família, você pode utilizar a crisocola nos ovários. E a crisocola, quando ela é utilizada útero e dois ovários. Então, você coloca ela no útero e nos ovários.
Quando a gente só usa a crisocola, a gente bota todas juntas nesses pontos, né? Mas quando a gente só tem uma, a gente vai usando um pouco de cada vez em cada ponto, né? Mas confesso para vocês que botar todas juntas nesses pontos funciona bem forte, né? Porque você trabalha todo mundo junto, você levanta, né? Levanta aquele útero, faz aquela mulher ter um rito de passagem, entrega tudo que tem que entregar. Então ela trabalha bem forte em relação a isso, tá? Então nos atendimentos de vocês, quando você for utilizar a crisocola, busca utilizar ela nesses pontos femininos: útero, ovário, seios, né, ou cardíaco e frontal, tá bom? Que aí vocês vão perceber que ela vai ter ali uma energia em conjunto. Por isso que eu digo que ela usa como se fosse uma artemisia, né? Porque a artemisia é uma das ervas que a gente usa para o nosso feminino, que a gente usa para o parto, que a gente usa para trabalhar a cólica, que a gente usa para menopausa. Então, ela ajuda muito todo o nosso feminino, assim como a crisocola, que também ajuda bastante. Um exemplo que a crisocola trouxe para mim de feminino, e é um exemplo assim, muito conectado com a energia espiritual, a conexão com a deusa Vênus, mas não no sentido da deusa em si, mas no sentido do planeta, sabe? Conexão com essa força venusiana. Então, ela é uma pedra que ajuda você a harmonizar a sua Vênus no mapa, gente. Vocês pegam o mapa de vocês, vocês olham onde é que está a Vênus de vocês. Aí você percebe que a sua Vênus está, a minha, por exemplo, tem uma Vênus em Capricórnio, né? Então, assim, abrindo parênteses, dando uma mini aula de astrologia aqui, gente. Quando a Vênus em Capricórnio, ela é uma Vênus que... A Vênus, ela fala de dinheiro, né, de finanças, e ela fala de relacionar-se, porque ela rege tanto a energia de Libra quanto a energia de Touro. Então, a gente ter a Vênus ali, ela tá ligada a tudo isso. E uma Vênus em Capricórnio é uma Vênus que tem muito pé no chão, né? Tanto para se relacionar, quanto para poder investir. É uma Vênus que ela é uma Vênus de terra. Então, a crisocola, ela me ajuda a harmonizar essa Vênus de terra, né? A não ser tão desconfiada em algumas coisas, ou tão parada em outras, ela me ajuda a movimentar aquela energia. E se fosse uma Vênus de Sagitário, por exemplo, que é uma Vênus mais, eu sou livre, eu quero ver mais brincar e me divertir, ela também ajuda você a ter um pouco mais de responsabilidade. Então, ela harmoniza o seu planeta. Isso é uma experiência maravilhosa assim, que eu tenho quando eu vou puxar o mapa, às vezes, das minhas pacientes, para poder perceber onde é que estão algumas coisas que são importantes dentro do trabalho da cura, né? Que são importantes dentro do trabalho do feminino. Você vê os planetas femininos, você vê onde é que está. Então, isso é bem importante, tá bom? E por que hoje, gente, eu quis trazer para vocês todas essas informações da crisocola? Porque eu percebi que muitas mulheres que trabalham com o feminino e que até trabalham com os cristais não conheciam a crisocola. Não conheciam a imensidão e a magia que é essa pedra. Então, eu quis trazer para vocês tudo que ela trouxe de experiência para mim, tanto utilizando, né, no meu parto, no meu puerpério, quanto utilizando nos atendimentos. Eu lembro que quando eu estava em trabalho de parto, eu tive um trabalho de parto muito difícil, né? Foram 120 horas de trabalho de parto em casa. Meu parto foi planejado em casa, né? Apesar dele ter ido para um hospital, ele ficou ali, né? E o meu filho estava encaixando com essa parte da cabeça, né? E aí a gente teve que fazer vários procedimentos para poder tentar encaixar a cabeça dele, né? Certo, para que ele pudesse fazer essa virada. E a crisocola, teve uma hora que eu estava com colar e eu pegava nela, a sensação que eu tinha era de força. Porque você ficar em trabalho de parto ali, né, com contrações, né, porque o trabalho de parto ele só é definido se você já está com contrações de 10 em 10 minutos, e aí daqui a pouco vão diminuindo, né, de 5 em 5, de 3 em 3, até que as minhas estavam entre de 30 em 30 segundos. Então, eu fiquei com contrações de 30 em 30 segundos aí. Então, você não tinha tempo de respirar, você estava ali o tempo inteiro. Só que tinha momentos que eu pegava naquele colar, e eu ia às vezes para a banheira, e eu respirava, e a sensação que eu tinha, que eu entrava numa bolha, estava tudo certo, tudo perfeito, né? E às vezes a enfermeira vinha e falava assim, Auriel, você tá com dor, a contração parou? Eu falei, não, tá contraindo. Aí você tá calma assim?
Eu falei, é. Aí ela botava a mão na nossa, mas tá contraindo mesmo. Eu falei, é, assim. Né? Numa paz interior. Tinha vezes que eu virava uma ursa, que eu gritava e queria quebrar tudo. Mas ela me levava para acolher todos esses momentos também. Então, ela me ajudou bastante nesse momento do parto. E ajuda várias mulheres também em outros momentos. Então, por que ela ajuda? Porque ela é uma pedra feminina que ajuda você em todas as fases e ritos de passagens femininos. Então, tudo isso que a gente falou hoje são ritos de passagens que o feminino perdeu. Né? Rito de passagem para perdas, rito de passagem para conquista, rito de passagem para gestação, rito de passagem para quando a gente está num momento de parir alguma coisa, uma morte, né? Porque o parto ele é uma pequena morte. Então, são todos ritos do feminino. E todos esses ritos do feminino, a crisocola faz parte. Então, por isso que é importante uma terapeuta feminina saber a importância que é a crisocola. E o que eu deixo hoje para vocês de dica, gente? Meditem com ela. Sabe? Pega ela, coloca ela no útero, sente. Um dia que você tiver com cólica, um dia que for assim mais difícil a cólica, vai lá, sente a crisocola, pega ela. Ou um dia que você tá meio irritada, que você quer sentir o seu feminino, se você faz aí uma correlação com as suas fases, né, donzela, mãe, anciã, ou mulher terra, mulher água, mulher fogo, escolhe uma delas para você usar. E aí você vai perceber que a crisocola vai começar a conversar com você e você vai saber exatamente onde usar ela dentro do atendimento, tá bom?